Bom dia, querido amigo, bom dia, querido irmão, a paz do Senhor. Passando aqui para deixar mais um devocional, meditarmos aí na palavra do Senhor nessa manhã de segunda-feira. Dando sequência à carta que estamos pontuando, uma porção a cada encontro. Hoje nós vamos ver Gálatas 5, do verso 19 em diante até o verso 21, onde Paulo nos mostra as consequências de uma vida controlada pela natureza pecaminosa, pela natureza humana. Paulo já falou sobre andarmos debaixo da orientação do Espírito, quando ele diz que nós devemos deixar que o Espírito guie a nossa vida, para que não possamos satisfazer os desejos da nossa natureza pecaminosa ou natureza humana. E agora ele nos mostra as consequências de uma vida controlada por esta natureza. Vamos ler o texto. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. São eles: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Meus irmãos, Paulo deixa muito claro, como ele mesmo diz no texto, que quando a vida é controlada pela natureza humana ou a natureza pecaminosa que habita a nossa vida, e há essa luta que Paulo fala nos versos anteriores entre o espírito e essa carne ou a nossa natureza humana corrompida. Quando a vida é controlada por essa natureza, os resultados são desastrosos. Os resultados, as consequências são terríveis. Uma vida subjugada, controlada, direcionada, guiada pela natureza depravada do homem, não pode dar em outros resultados senão estes que Paulo descreve aqui, né? Ele diz que são evidentes, são claros, e ele começa a pontuar a imoralidade sexual, pessoas tomadas, desregradas por todo e qualquer tipo de imoralidade sexual, dominadas por essas práticas. Ele fala da impureza, da sensualidade. Vivemos em um tempo onde o mundo o faz e a natureza pecaminosa aclama, aplaude. Viver como pessoas tomadas por esse desejo pecaminoso de ter uma vida sensual. A moda incita a isso, as propagandas incitam a isso, os filmes propagam isso, todas as áreas que vemos da humanidade clamam para isso. As artes corrompidas levam a isso. Nós temos visto isso nos nossos dias. Ele continua dizendo sobre a idolatria, feitiçaria, hostilidade, isso tão latente, né? Discórdia, ciúmes, acessos de raiva. Meus irmãos, como isso está tão presente, tão marcante. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitos desses atos aqui
por vezes fazem parte da nossa realidade. Né? Acessos de raiva, ciúmes, discórdia. Né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Paulo coloca ambições egoístas. Ambições egoístas. Isso às vezes tem tomado o coração de muitos, um desejo ardente por ter, por possuir, por conquistar, por realizar, por ter tudo que sempre sonhou, por tudo que o mundo diz que é importante, que é necessário. Ambições egoístas, pensando somente em si próprio, para gastar com si próprio, para tomar o seu tudo para si. Dissensões, divisões, inveja. Quantas vezes essas pessoas têm sido tomadas por isso? Bebedeiras, quantos estão subjugados aos vícios, à bebida, estão totalmente escravizados. Começam com pouquinho, mas estão sendo dominados pela bebida, estão sendo dominados pelo vício. Festanças desregradas. Quantos atravessam os dias e noites em orgias, festanças aonde o nome do Senhor não é glorificado, festanças aonde todos esses pecados que Paulo listou aqui são ovacionados, são exaltados, são manifestados. Paulo diz, e outros pecados semelhantes, às quais ele não lista aqui, mas ele diz, e outros semelhantes a esse. Mas Paulo dá uma advertência no final, dizendo, repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Meus irmãos, a prática dessas coisas revela, nos mostra que a pessoa não nasceu de novo genuinamente. Observe que o desejo, o anseio e a prática dessas coisas, a prática demanda um hábito. Algo que é constante, contínuo, faz parte da vida, é recorrente, é diário. Então a pessoa vive em função dessas coisas. Ela pratica habitualmente essas coisas. Já não vive mais sem essas coisas. Já não vive mais sem estar inundada praticando isso que Paulo listou aqui acima. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Isso é Paulo que está dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Estão dominadas por isso. Estão seduzidas. A vida delas é viver praticando essas coisas, satisfazer a natureza pecaminosa. Tudo isso aqui, e o que Paulo não listou, mas cita, né, dizendo, e aí há outros semelhantes a esse, nós precisamos tomar cuidado, porque tudo isso está em nossa natureza pecaminosa. E quando nós alimentamos essa natureza pecaminosa, quando nós damos vazão a essa natureza pecaminosa e não a tratamos pela palavra e não a subjugamos, né, pela cruz de Cristo e não crescemos em graça na vida que o Espírito nos concede, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso Paulo fala dessa luta, em pontos atrás, entre a carne e o Espírito. Precisamos atentar para isso. É óbvio que o cristão genuíno irá lutar contra isso aqui. E quando ocorrer esporadicamente algo desse, ou ele ir contra a vontade de Deus, é óbvio que ele procurará o Senhor. É óbvio que ele lutará contra isso.
Agora, aqueles que se debaldam, aqueles que se embrenham, né, tão alegremente a fazer tais coisas, revelam que nunca nasceram de novo. Que nunca nasceram de novo. Né? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça a lutarmos contra essa natureza pecaminosa, a sermos conscientes de que não somos fáceis, de que não somos perfeitos, de que há essa batalha constante em nós entre a nossa natureza pecaminosa e a obra do Espírito em nós. Que Deus nos ajude a estarmos atentos para que possamos amar o nosso Senhor e vivermos para a glória dele. Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.